Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a professora Natália Cardia, idealizadora do projeto Mestres Concurseiras, que acontece no Instagram e que agora está sendo complementado aqui por esse canal no YouTube, que eu já te convido a seguir, a curtir, compartilhar, que é uma das nossas novas propostas para que o nosso conhecimento seja difundido e alcance ainda mais pedagogas. Hoje, o tema da nossa aula é constância nos estudos. Quais são os pilares fundamentais para que você consiga manter a constância sem desanimar no meio do caminho entre os seus estudos e a aprovação no concurso? Bom, para nós começarmos a tratar desse assunto, eu gostaria de pedir licença para compartilhar com vocês uma mensagem que eu recebi de uma das seguidoras lá do nosso perfil no Instagram, que aliás, caso você ainda não conheça, eu já deixo aqui o convite para que você passe a nos conhecer, a nos seguir na outra rede social também, né? Então, no Instagram nós estamos com o perfil @mestresconcurseiras. Lá no perfil do Instagram, diariamente nós compartilhamos diversos conteúdos com profundidade que possam te ajudar tanto a se organizar nos estudos, né? A desenvolver um estudo estratégico, quanto a pensar na sua gestão emocional e ao mesmo tempo desenvolver o seu autoconhecimento, porque são esses, na nossa visão, os 3 pilares necessários para que você alcance a aprovação e que esse processo seja leve e realmente ao mesmo tempo muito mais profundo, a ponto de tanto contribuir para a sua aprovação no concurso, quanto para te tornar uma pedagoga ainda melhor em sala de aula, que afinal de contas é o nosso objetivo principal. Bom, então antes de mais nada, vou compartilhar com vocês aqui hoje uma mensagem que eu recebi de uma das seguidoras, uma das tantas mensagens que nós recebemos por lá, né? De uma pedagoga que, assim como vocês, está aí galgando degraus, né, dessa escada até a aprovação. Então, claro que eu não vou identificar quem foi a pessoa, mas eu vou trazer aqui porque nos representa. Então, ouçam com cuidado, porque pode ser que seja exatamente o que você está sentindo. E ela diz assim: bom dia. É normal você acordar em alguns dias cheia de disposição para estudar, achando que sua hora vai chegar, que você está se empenhando, melhorando, e ter outros dias em que você desanima? Simplesmente passa a achar que não é para você. Que eu estudo, mas não parece ser o suficiente. Chego até a me achar burra. Como assim? Todo mundo passa e só você não? Isso acontece muito comigo. Quero ter dias mais animadores, porém os dias de desânimo sempre vêm. É só um desabafo, me desculpe. Foi hoje, às 10h58 da manhã, que eu recebi essa mensagem. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como manter a constância nos estudos? Então, uma das coisas que a gente já percebeu aqui é que constância tem a ver com ânimo, né? Com quando nós acreditamos, quando nós estamos animadas, acreditando que o resultado seja possível. Então, o primeiro ponto para nós pensarmos, né, dentro desses cinco atos que nós vamos trazer para essa aula de hoje, é pensar o que define a sua aprovação, né? Em quais aspectos você precisa estar ligada. Então, pensando nessa mensagem, a gente precisa considerar a questão do autoconhecimento. Natália, como assim autoconhecimento? Ora, você precisa de fato se conhecer muito bem para entender o que te desanima. Porque o desânimo é uma consequência, né, de uma emoção, de um sentimento muito mais profundo, ligado a percepções que ela mesma já destaca algumas, talvez até de forma inconsciente. Então essa ideia da comparação, né, de como é que todo mundo consegue e você não está conseguindo. A idealização da rotina perfeita, tem diversos fatores que nós precisamos olhar. E o primeiro, para que nós possamos olhar isso, né, com verdade e com resultado, o primeiro ponto a ser aprimorado é a forma como nós enxergamos. De nada adianta se a gente tem um mundo lindo, mas as nossas lentes para enxergá-lo estão sujas. Então a primeira coisa é limpar a lente. E essa lente é algo que a gente limpa de dentro para fora, né? É realmente ressignificando diversas coisas. Então o primeiro pilar que a gente trabalha na nossa metodologia é a questão do autoconhecimento. Hoje, essa questão da constância, vocês vão perceber que ela tem uma ligação com esse pilar, mas também tem a ver com o próximo, que é a questão das estratégias de estudo que tenham realmente comprovação em evidências científicas. Por quê? Porque constância nos estudos é um hábito que nós podemos aprender.
é algo possível de ser desenvolvido em qualquer um de nós, independente da idade, da condição, da disponibilidade de tempo. Eu conheço inúmeras pessoas que falam, não tenho tempo para estudar, quando na verdade só se utilizam de fugas para não conseguir se organizar para esse tempo. Isso está ligado com autossabotagem, isso está ligado com outras questões que, vejam, não está relacionado ao tempo propriamente dito. Não, uma vez que todos nós temos as mesmas 24 horas no dia. A questão é o quão consciente você está para definir aquilo que precisa ser definido. Então, o segundo pilar do nosso trabalho sempre está ligado a estratégias que tenham comprovação e validação científica. E o terceiro pilar, não menos importante, é a questão mesmo das estratégias para reequilíbrio emocional, para manutenção do equilíbrio emocional. Por quê? Porque nós sabemos que de nada adianta você ter em mãos as melhores estratégias de estudo, o melhor cursinho, né, os melhores professores à sua disposição, você realmente se conhecer e saber que você não está bem, que emocionalmente você está abalada, se você não souber o que fazer com isso. Então, a gente não só precisa identificar aquilo que nos faz mal, mas também precisa saber como ressignificar isso e como virar esse jogo na vida e no concurso. Por isso que, para nós, o caminho da aprovação, e quando eu digo para nós, é porque esse projeto começou comigo, mas hoje já tem uma equipe comigo de 8 pessoas que contribui, que me ampara especialmente nessa questão do desenvolvimento pessoal. Por quê? Tendo 20 anos de experiência em concurso e 32 aprovações, eu tenho total clareza, seja pelo meu conhecimento teórico, seja pela minha vivência prática, de que uma coisa não caminha sem a outra. Então vejam que com essa futura efetiva, ela traz esse relato. Tem dias que eu tô ótima e que eu tenho certeza de que eu vou conseguir, de que eu tô me empenhando, de que eu tô dando o meu melhor, de que eu tô avançando nos estudos, mas tem dia que parece que o mundo abre e a gente só quer cair dentro. E aí, se nós começarmos a olhar pelo olhar da ciência, nós vamos descobrir que não é qualquer dia que isso acontece. Ela fala que ela gostaria de ter mais momentos de ânimo. Percebam que esses dias, eles têm um padrão, né? Eles acontecem a partir das mesmas percepções, dos mesmos pensamentos. Então é científico que nós precisamos identificar esses padrões para que nós possamos quebrá-los. Natália, do que você está falando? Eu estou falando de neurociência. Eu estou falando também de neuroplasticidade cerebral, que é o quanto a gente consegue potencializar a maleabilidade do cérebro para que ele aprenda novos recursos e novos hábitos, como é o caso da constância nos estudos, e para que nós possamos novamente tomar o controle da nossa condição. Por quê? Senão nós ficamos reféns dos próprios padrões que foram sendo criados ao longo da nossa vida, desde a infância até o momento de vida atual. Como assim? Isso daí é papinho de palestrinha motivacional? Não, isso é ciência de verdade. Isso é estudo do cérebro. Nós já sabemos que no cérebro, no hipotálamo, nós temos as amígdalas cerebrais, que são responsáveis pela gestão dos hormônios que dão manutenção nas nossas emoções. Vocês sabem que, por exemplo, o hormônio da felicidade, a gente tem lá a dopamina. Então, o hormônio do bem-estar. Quando a gente tem dopamina circulando no nosso corpo, a gente está tranquilo. A gente tem o contrário. A gente tem diversos outros hormônios que fazem com que o nosso coração dispare, dê uma sensação de angústia. E aí, o que nós precisamos entender é que esse disparar ou não de hormônios, ele é controlado conforme as nossas emoções, mas não necessariamente conforme as emoções daquele dia. Isso está ligado ao segundo ponto, que são os fatores externos e internos. Então, primeiro ponto, compreender os 3 pilares e desenvolvê-los, né? Então, trabalhar pelo seu desenvolvimento pessoal e pelo seu autoconhecimento. No segundo passo, compreender as estratégias que realmente fazem sentido e por que elas fazem sentido, porque aí você vai poder escolher com mais consciência aquilo que funciona para você, ao invés de ficar indo na desses gurus,
Porque como ela disse, poxa, todo mundo passa no concurso ou não, o problema é quando a gente começa a se comparar com todo mundo. E pega a receita mágica do todo mundo que não é a gente. Né? Então tem um cara que aparece no Instagram, aparece no YouTube e fala, para você ser aprovada no concurso para professor, você precisa a partir de agora estudar 3 horas por dia. Tá, só que isso não cabe na sua realidade. Você tem, assim como eu, sei lá, 3 filhos, vou pegar o meu exemplo aqui, 3 filhos, trabalho em 2 escolas, sempre trabalhei e ainda fazia faculdade à noite. Como que eu ia arrumar 3 horas para estudar? Então, eu já fracassava antes de começar? Poxa, se isso fosse verdade, eu não teria somado 32 aprovações, porque eu fui mãe pela primeira vez com 17 anos. Então, veja que a fórmula do outro não necessariamente serve para você. Ela serviu para ele, muito bem, parabéns para ele. Mas se ela não condiz com a sua realidade, com quem você é e com a vida que você tem, ela é uma conta que nunca vai fechar. E aí você fica nessa expectativa do ideal, né? E fica contrastando com a sua realidade. E a sua realidade sempre vai te colocar em desvantagem. Tá? Então, essa comparação, ela é danosa. Nós somos professoras, nós sabemos que não dá para comparar, por exemplo, o desempenho de uma criança com outra. Que cada criança só pode ser comparada a partir do desempenho dela mesma, né? E aí a gente consegue, fazendo a avaliação diagnóstica dessa criança, começar a observar o desempenho que ela tem e todo o aprimoramento que ela vai fazendo no caminho. Por que com a gente faz diferente? E cisma em se comparar com outras pessoas, que às vezes nem tiveram sucesso de verdade. Poxa, o que eu conheço de professor que dá aula nesse YouTube de meu Deus aí, que tem curso disso, pedagogo daquilo, e o cara é formado em economia e nunca passou em um concurso para professor na vida. Mas ele tá lá dando o curso dele, dizendo como você tem que fazer. Né? Então, o segundo ponto é a gente priorizar de verdade aquilo que somos e aquilo que queremos. Então, nós somos especialistas em educação. Nós somos pedagogas. Nós sabemos o que é preciso fazer. E ainda que não saibamos, nós sabemos onde buscar recursos. E olha que boa coincidência. Os recursos que nós precisamos estão exatamente no material que a gente precisa estudar para o concurso. Os pesquisadores que tratam de desenvolvimento de aprendizagem são justamente os pesquisadores que estão na bibliografia dos concursos que a gente precisa estudar. Porque hoje nós estamos na condição de aprendizes. Mas o que se espera de nós é que em um futuro bastante próximo nós estejamos na condição de quem ensina outras pessoas. Por isso, toda a bibliografia do concurso trabalha com estratégia, com técnica, trabalha com desenvolvimento cognitivo, emocional, mental, né? A gente fala sempre o que tem, nós temos falado o tempo inteiro do ser integral, da pessoa sendo vista nos seus aspectos biopsicossociais. Então chegou a hora de nós nos enxergarmos dessa forma também, certo? Então, a priorização daquilo que vai ser estudado. O terceiro aspecto é a questão da gestão dos acontecimentos internos e externos. Poxa, é lógico que se de repente um filho seu está passando mal, se você está com uma doença em família, a questão do seu estudo vai sofrer danos. A sua condição e a sua disponibilidade interna vai sim ser prejudicada. Ao mesmo passo que às vezes é um fator externo. Furou o pneu do seu carro. Você precisa cuidar disso. Até você chegar em casa, chegou cansada, não deu para estudar, são fatores externos. E aí a gente precisa começar, a partir das nossas prioridades, a fazer o gerenciamento desses fatores internos e externos. Então, olhou para a sua realidade, entendeu quanto tempo disponível você realmente tem, quanto desse tempo você vai separar para os seus estudos. Por dia, tá? É muito importante que a gente estude todos os dias. Fez isso, determinou, tem um plano, ok, não significa que esse plano vai sair 100% todos os dias. O que significa é que você vai fazer com que isso realmente aconteça. Né? Então, assim, meu horário de estudos reservado para terça-feira, eu tinha um planejamento, igualzinho com as crianças. Fiz um planejamento de dar X aula na área externa, choveu, e agora? Eu deixo de fazer tudo o que eu tinha planejado? Não, eu faço adequações para que aquilo possa acontecer. Ou eu replanejo de uma outra forma, com outro recurso, uso a sala de aula. Não é assim que nós fazemos? Do mesmo modo quando é conosco.
Então, assim, vai precisar levar alguém para o hospital? Ok, o que estava planejado para estudar hoje? Você tem livro? Tem um registro em arquivo? Consegue salvar essa videoaula ou mandar para você no WhatsApp? Onde você vai ter internet, você consegue acessar essa aula? Se você levar um fonezinho, você consegue ouvir enquanto você está na sala de espera? É a otimização do que a gente tem na realidade. Olha o que você recebe, né? Então, tira o olhar do ideal e põe no melhor possível. Mas no seu melhor possível todos os dias. Tá? Então, assim, hoje eu tô muito cansado. Tá bom, tudo bem, você tá cansada, você precisa de um banho. Ok, dá pra assistir uma aula ou ouvir uma aula enquanto você toma banho? Depois que você toma banho, a hora que você deitar, dá pra, de repente, você ler a sua síntese do dia anterior para poder manter a revisão em dia? Dá pra resolver algumas questões para mapear quais são as suas fragilidades conceituais sobre aquele assunto que você reservou para estudar? Perceba que na medida em que você tem uma prioridade e você tem um plano, esses ajustes vão se tornando mais visíveis. Tá? Porque para quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Já dizia o gato da Alice. Então você não planejou nada, não tem a menor ideia do que quer estudar. Não sabe como fazer isso, não foi buscar aprender. E acha que vai acordar super animada. É igual ir para academia. No primeiro dia você vai, faz os exercícios todos errados, volta com dor, nunca mais volta. Paga 1 ano de academia, vai um dia. No primeiro dia tem gás e tal. Então a questão é, não vai nessa metodologia kamikaze, sabe? De ir, vai, tiro inicial, vou correr até onde eu puder. Então vou estudar 3 horas de uma vez, sem método, sem nada. Não faça isso, você vai se prejudicar. Então definir uma prioridade, faça o gerenciamento dentro daquilo que é real. Olhando para a sua prioridade, não perdendo de vista que para você ser aprovado, você realmente precisa aprimorar o seu conhecimento. Isso só vai ser possível a partir de estudo. E o seu estudo só vai ter qualidade na medida em que ele se tornar constante. Né? O cara que hoje corre 10 quilômetros, ele começou correndo 200 metros, mas ele corria e treinava todos os dias. Ele olhava para o resultado dele e via o que ele precisava melhorar. Ele observava se nesses 200 metros ele estava ficando mais rápido, se ele estava ficando menos esbaforido. Com a gente não é diferente. Comece de pouquinho, mas um pouquinho estratégico. Então, que tal você separar 20 minutos por dia? Aí assim, poxa, acordei muito desanimada hoje, minha amiga passou, eu não passei, ou recebi o resultado de um concurso que foi ruim, o que eu faço agora? Não tenho ânimo para estudar, não tenho emoção suficiente para estudar. Bom, a primeira coisa, tá? Então, aí a gente chega no próximo fator, que é a deliberação pela criação do hábito, ou seja, você delibera, você escolhe criar o hábito de estudos. Essa foi uma escolha consciente e essa escolha deve prevalecer apesar da sua condição. Natália, você está dizendo então para eu estudar independente de eu estar bem ou mal? Claro que não. Eu estou dizendo que você se propôs ao hábito do estudo, certo? Você vai olhar mais uma vez, né? Você vai olhar para tudo que você planejou, vai perceber o seu estado, mas não vai permitir que ele te limite. Né? Vai ser desconfortável nos primeiros dias. Poxa, a gente não tem o hábito de estudo. E quando a gente pensa em estudo, a gente associa a coisas ruins ou a pressões muito fortes, né? Então em dias de prova e etc. Ou a situações desagradáveis de ter que aprender o que a gente não queria aprender, né? Na escola a gente foi forçado a decorar coisas que a gente não via sentido, a falar sobre coisas que para nós não significavam nada. E isso vai deixando um peso emocional. Deixa uma carga emocional guardada ali nos nossos arquivos internos. E aí quando você se coloca novamente nessa condição, tudo isso vem à tona, né, em forma de hormônios que são injetados. Então ali as nossas amígdalas estão vendo que você está em perigo, que você está numa situação ruim, como se fosse uma situação de guerra. Né? E quantas vezes a gente ainda enfatiza isso? Eu tenho que passar nesse concurso, esse concurso é questão de vida ou morte. Isso te coloca numa condição emocional de guerra. Todas as vezes que você for estudar, independente dos fatores internos ou externos, esse incômodo vai vir. Quando houver ainda fatores agravantes, isso vai ficar pior. Agora sim,
lembre-se que é como um antibiótico. Todas as vezes que você corta o ciclo, ele perde o efeito. Então nós estamos trabalhando com a neuroplasticidade cerebral para que essa jornada seja modificada, para que você aprenda a estudar de uma forma que seja leve, prazeroso, né? Que não te dê essa angústia todas as vezes que você senta para estudar. Que você não fique ali perdida, querendo sair correndo e louca para achar um subterfúgio, né? Doida pro celular apitar, pra, mesmo inconscientemente, você ir lá ver o que é. Para achar uma desculpa para fugir daquela situação que está tão desconfortável para você. Esse é o começo do estudo, para a maioria. Agora, todas as vezes que você parar porque está desconfortável, quando você voltar vai ficar mais desconfortável ainda. Porque se você atendeu, né, a amígdala jogou lá os hormônios no corpo, você sentiu aquela angústia, você parou, pronto, você acabou de validar que essa é uma situação de perigo real. E aí, todas as vezes que você entrar nessa mesma situação, a amígdala vai entendendo que você está de novo numa situação pior. E é meio que validar para o nosso cérebro que estudar é algo muito ruim, que vai te prejudicar muito. Então, para combater isso, a gente precisa virar esse jogo, inverter. Então, o que a gente faz? Prepara todo o ambiente, foca na questão da formação do hábito. Então entende o que te faz bem, o que equilibraria esse momento de desconforto, o que te traria um confortozinho para o coração. Música, chocolate? Depende. Qual o seu perfil predominante de aprendizagem? Quais são os seus traços de caráter? Quem é você? O que te faz bem? O ambiente, às vezes, eu já tive alunas que não conseguiam estudar e não entendiam por quê. E aí elas foram entender que é porque o ambiente em volta delas estava desorganizado. Como elas eram visuais, aquilo incomodava absurdamente. E elas não conseguiam se concentrar. Aí falava, eu tenho déficit cognitivo. Claro que não. Bastou organizar o ambiente, mudar o lugar de estudo para um cantinho, né? Ou que fosse mais organizado, em que elas tivessem total controle daquele espaço, daquele ambiente, que as coisas se normalizaram e a concentração voltou magicamente. Então, às vezes, por isso que eu falo de autoconhecimento e da formação do hábito. Então, tá formando um hábito, ele precisa ser positivo, né? Desde a forma como você registra, até como você se organiza para começar a estudar, qual ginástica cerebral você faz para que você esteja 100% focada nesse estudo, de que maneira você trabalha quando você tem distrações nesses momentos. Então, assim, te veio um pensamento para além, né? Então, sei lá, tenho que cozinhar feijão hoje. Como é que você lida com esse pensamento para não perder o foco do estudo e ao mesmo tempo não esquecer o feijão e depois ficar se culpando porque não fez o que deveria? Então, de que forma você trabalha para estabelecer esse hábito? Lembrando, todas as vezes que você parar, você vai ter que recomeçar. E aí vai ficando cada vez mais difícil. Então, vença. Só por hoje, permita que o seu desejo de ir além seja maior do que tudo isso em você que tá sabotando a você mesma. Os seus medos, as suas inseguranças, as suas frustrações acumuladas, o seu desconhecimento sobre você, sobre a sua história. Então, assim, metas viáveis. São 20 dias por dia que você está começando, por um mês. Então, 20 minutos por dia que você está utilizando como tempo padrão, como meta, faça valer. Não tenho condições de estudar um PDF, de me concentrar, assista uma videoaula. Não tenho condições de assistir uma videoaula, estou muito abalada, faz um resumo. Assiste uma das lives que a gente fala sobre emoção. Desenvolva essa parte da questão das estratégias para lidar com as suas próprias emoções e coloque em ação nesses dias e observa se isso dá certo ou não. Quer melhor validação científica, ao invés de eu ficar falando aqui com vocês de tudo que eu já estudei para estar aqui, do que você testando e observando como isso funciona ou não para você mesmo? As meninas da mentoria, as minhas mentoradas, todas elas passam por esses momentos, né? Eu já tive uma das meninas que me ligou no dia da prova e falou, Nath, eu não vou conseguir ir. Não tô conseguindo levantar da cama, eu acordei péssima.
minha cabeça dói, meu corpo pesa, eu não vou conseguir ir. E aí eu falei, vai sim. Vamos, aí combinei com ela algumas estratégias para que ela mudasse o foco daquilo que estava desconfortável e trouxesse para um lugar de conforto. Ela fez isso. Ela conseguiu, ela fez a prova e passou. Aí assim, foi a primeira colocada? Não foi. Como ela gostaria? Não foi. Mas o fato dela ter sido aprovada, ter tido a dissertativa corrigida e ter ido muito bem na dissertativa, ressignificou para ela aquela experiência. Permitiu que ela fosse lá e visse acontecer. E que ela mostrasse para ela mesma e para todos aqueles recursos que ela tem, né, para que ela atualizasse esses recursos, esses arquivos mentais. E dissesse, não, quando eu venço o meu medo, eu consigo um bom resultado. E aí agora ela já foi para o próximo concurso. E perguntem se ela teve dificuldade, tanta dificuldade assim para ir nesse outro. Não teve, porque ela aprendeu a lidar com isso. Né? Então, quando a gente vê um monstro, se a gente se esconde embaixo da coberta, ele vai ficando cada vez maior. Se a gente lida com ele, ele vai diminuindo até que suma. Então, minha mensagem final para vocês é que constância é fruto de trabalho. E não é um trabalho só voltado no que está fora. É um trabalho muito mais voltado para o que está dentro. Uma vez que você estabelece para você mesma que essa é uma prioridade, que você vai fazer essa prioridade valer, independente do que aconteça no externo, quando você começa a respeitar suas escolhas, o jogo muda. Se você estivesse trabalhando para alguém e você tivesse prometido para essa pessoa um prazo para entregar os serviços diários, não, pode deixar, eu te entrego uma página por dia até tal dia. Você não cumpriria? Porque você se comprometeu com aquela pessoa e aquilo põe em risco e põe em jogo muita coisa que é importante para você? Pois é, e por que você não está se comprometendo com você mesmo? Nesse mesmo nível de comprometimento. Se aprovada não é o seu sonho, todas as vezes que você não assegura aquela cota diária de produção, você deixa de cumprir esse compromisso e corre o grande risco de não alcançar o seu sonho. Né? É você que precisa trabalhar por você antes de mais ninguém. Então tudo muda quando nós entendemos isso. Se você tivesse, porque aí pensa, vamos realmente associar com o trabalho, um compromisso com outra pessoa? Vamos tomar essa distância emocional. Então pensa no seguinte, você tem ali os seus 20 minutos de estudo diário, certo? Certo. Isso se tornou um compromisso com outra pessoa. Tá? Você se comprometeu, disse que você faria o seu melhor. Nesse dia você não acordou bem, você brigou com o marido, você vai deixar de cumprir o seu compromisso? Não. Ainda que você dê uma enroladinha, que você faça de um outro jeito, ao invés de entregar lá o relatório final, você faça só o rascunho, ao invés de partir do zero, você usa um relatório antigo de outra pessoa para que você comece a conseguir pensar a respeito. Acredite, você vai achar recursos, né, de modelagem, de estratégia, do que quer que seja. Na mentoria a gente tem tantos recursos para isso. Tem tantos autores que falam sobre isso, tantos profissionais. Então isso não é um problema, desde que você decida, antes de mais nada, assumir esse compromisso e forme este hábito. Constância é hábito. Alguns especialistas vão falar que o hábito precisa de pelo menos 21 dias para se consolidar no cérebro. Assim como a gente escova o dente, que se torna uma coisa automática, você não sofre nem fica pensando para você escovar o dente. Você já automatizou aquilo na sua rotina. Da mesma forma, o estudo chega a um ponto que ele passa a fazer parte de você. O exercício físico. No começo você vai, é sofrido, é dolorido, o corpo sente. Depois de um tempo, aquilo se interioriza dentro de você. Você começa a entender que há mais benefícios do que malefícios. Aquelas que de vocês têm o hábito, né, de fazer exercícios físicos regularmente, sabe o que eu tô falando. Quando não vai, sente alguma coisa esquisita, parece que faltou alguma coisa no dia. Então faça frio, faça calor, você tá lá. Porque você sabe que é um benefício para você e o seu corpo também já entendeu isso. E aí a dopamina começa a ser liberada com cada vez mais constância.
No estudo a mesma coisa, na medida em que você conseguir perceber os benefícios e o quanto isso te aproxima de poder trabalhar com o que você ama, de ser uma mãe melhor, uma pedagoga melhor, uma pessoa melhor para o mundo, de realmente achar o seu lugar de contribuição, na medida em que você for percebendo tudo isso, a sua história com o concurso muda, a sua forma de encarar os estudos muda. Tá, mas no começo vai ser fácil? Não vai. Por isso que eu digo que você precisa, antes de mais nada, decidir o quanto isso realmente é importante para você. Da mesma forma que você decidiria o quanto um emprego é importante para você, o quanto alcançar um cargo dentro de uma empresa é importante para você. E aí você trabalharia para que aquilo se tornasse real. Da mesma forma, a diferença é que aqui a sua chefe cobrando o seu resultado é você mesma. É você que vai se culpar depois. Na pior das hipóteses, né, dependendo do seu grau de maturidade emocional, você vai até dizer: ah, mas também com a família que eu tenho, ah, mas meu marido também não faz nada, ninguém me apoia, ninguém me ajuda. Vai pegar essa responsabilidade que é sua e vai transferir para alguém. Mas, na medida em que você vai se autoconhecendo e amadurecendo emocionalmente, você também percebe que é responsável por tudo que te acontece em você mesmo. E que as pessoas só fazem o que a gente permite que elas façam. Que primeiro esses limites precisam estar muito bem claros para nós, para que depois o outro entenda. Primeiro nós precisamos nos apoiar, para que depois outra pessoa saiba como fazer isso. Quanto maior o nosso nível de clareza, maior o nível de clareza de quem está ao nosso redor. Por quê? Porque nós começamos a estabelecer esses limites e essas possibilidades de auxílio e de apoio. E também passamos a conseguir entender que o que é do outro é dele, e é ele quem vai gerenciar. A evolução é um processo individual, seja evolução na carreira, evolução espiritual, evolução emocional, é um processo individual, é você com você mesmo. E aí esse diálogo precisa acontecer. Aí sim, feito esse diálogo, estabelecido esse compromisso, aí nós conseguimos passar para a rotina de estudos, né? Nós já falamos do quanto é necessário estudar, então o que, por quê, e agora chegou a hora de nós falarmos do como. Como você vai construir a sua rotina? Uma vez que você entendeu que você vai priorizar esse estudo, que você entendeu que você vai olhar para esse processo como um processo de aprendizagem mesmo, né? Como um percurso a ser trilhado passo a passo. Então vai parar de esperar feito menina, menino birrento, e falar, não passei no concurso, não é pra mim. Não, a gente vai parar de ter esse olhar de vítima e vai trocar o papel da criança, vítima de alguém, né, de um algoz, a criança fraca que não pode reagir, por um protagonista na sua própria vida, por alguém responsável pelas suas atitudes e também pelas suas vitórias. E aí sim, a gente consegue compor uma rotina de estudos que seja efetiva, consegue pensar nas melhores estratégias, consegue olhar para quais conteúdos são fragilidades conceituais para você, que precisam ser priorizados. Aí as coisas começam a desenrolar. Mas enquanto você estiver presa nesse novelo, você fica refém da própria sorte. Então passa a ser a pessoa que tenta todo ano, fala, agora eu vou começar a academia. Aliás, eu me incluo nessas, viu? No ano seguinte eu vou começar. Não, daqui 2 meses eu começo. Aí qualquer coisa acontece, como não é algo seguro para nós e não é algo extremamente confortável, a gente recua. Recua para a zona de conforto, como já dizia o bom e velho Piaget. Então teve um desequilíbrio, desestabilizou, volta para a zona de conforto. Então, para minha aluna, né, para a seguidora, para a futura efetiva querida que confiou em mim a ponto de enviar essa mensagem, e para todos vocês que se identificaram com essa história e que também se veem nessa condição muitas vezes, eu vou deixar aqui então as minhas percepções. O que eu te digo é, primeiro, parabéns por estar enfrentando o desconforto de frente, sem depositar essa responsabilidade em ninguém. Segundo, parabéns por se incomodar. É no incômodo que a gente promove as mudanças. Então assim, eu não quero mais me sentir desanimada. O que eu posso fazer com isso? É alguém que não se acomodou em dizer assim, mas eu desanimo, porque os concursos, porque demora para sair o edital, porque... Não, vejam que é alguém que já tomou a responsabilidade para si. Só não sabe como fazer isso. Mas, de novo, a decisão, que é o mais importante, ela já tem. A priorização
do que realmente importa para ela e da aprovação como objetivo concreto, ela já tem. Então, parabéns para vocês que chegaram até aqui, né? Tem gente que já parou essa aula na metade, porque pensou, isso não é pra mim, eu não desanimo, eu sou ótima, eu só não passo porque eu não quero, o dia que eu quiser eu vou conseguir, não, mas é porque esses concursos também, ser professora agora, com toda essa, nem quero mais. Então essas pessoas ainda estão num outro momento de consciência, no momento da fuga. E aí depois vai lá e se inscreve escondido, porque tem vergonha até de dizer para os outros que está estudando. Depois de ter dito, né, ter verbalizado tantas coisas. Observem quantas amigas de vocês dizem que estão ótimas, que estão estudando todos os dias, fazendo cursinho, mas que quando estão sozinhas desanimam também. Ninguém fica 100% bem o tempo todo. Isso seria contra qualquer tipo de lei da vida. A gente tem mesmo desestabilizações ao longo do percurso e tá tudo bem. O que vai diferenciar quem vai vencer, quem vai passar a vida reclamando, são as ações. É o que você faz com isso. Então, assim, tá desesperada, tá desanimada, acolhe isso. Olha pra dentro, se escute, silencie, entenda por que você tá se sentindo assim. Entendeu? Beleza, agora vai pra ação. O contrário da inércia é sempre o movimento. Então, vai pra ação. Eu sempre vou falar aqui dos 3 segundos de coragem. É sem pensar muito. 1, 2, 3, fui. Já peguei meu caderno de estudos, vou ver o que eu vou fazer aqui. Certo? Peguei meu chocolatinho, minha água, o que quer que seja que me traga conforto e fui pra cima. A melhor... Tanto que quando as pessoas entram em depressão, o que os psiquiatras recomendam? Que a pessoa entre em movimento. Que ela levante, que ela acenda a luz do quarto, que ela saia da escuridão. E isso não é só psicológico, isso tem ação física. Quando a gente vai para um lugar aberto, a luz solar faz com que a gente volte a ficar ativo. Faz com que a amígdala entenda que a gente está numa outra condição. E aí os nossos processos emocionais, né, e hormonais e orgânicos começam a se reequilibrar e vibrar numa outra vibe. Tá? Então, entre em movimento. Não consegui estudar sozinha nesse dia, estou muito desanimada. Liga para uma amiga, mas não liga para reclamar. Liga para dizer assim, e aí fulana, estudou alguma coisa legal essa semana? Você viu alguma questão bacana? Me conta aí, o que você está estudando, o que você está aprendendo? Aprendeu alguma coisa que você não sabia? No cursinho que você fez estava legal? Teve algum professor bom? Você está seguindo algum Instagram bacana? Já está seguindo mestres concurseiras? Vai para evento gratuito, enfim, entre em movimento. Aliás, falando em evento gratuito, antes de encerrar essa aula, quero deixar aqui um convite. Eu já planejei, estou em movimento junto com vocês, ninguém aqui solta a mão de ninguém. Nós teremos um evento comemorativo assim que nós alcançarmos a meta, o percentual de 5.000 seguidores no Instagram. Tá? Nós não temos propaganda patrocinada e eu sei que são vocês as responsáveis pelo nosso crescimento. Então, esse evento vai ser exclusivo para vocês, que são responsáveis de verdade, que entram em ação, né? E aí, para poder participar, ele vai acontecer no Zoom. Imagina, vão ser 4 horas de aula comigo e eu prometo que eu vou entregar tudo o que vocês precisam para estudarem sozinhas. Se aqui, nesse tempinho, a gente já conseguiu propor tantas reflexões, imagina juntas, ao vivo, você podendo tirar suas dúvidas, eu trazendo mais aprofundamento conceitual, com material de apoio. E para quem estiver ao vivo, eu ainda vou liberar um acesso a algo que seria pago e que só vai acontecer para quem estiver lá. Só vai saber quem estiver lá. Como é que eu faço para estar nesse evento, Natália? Que vai chamar inclusive PPP, né? Priorizei, perseverei e passei. Que é um pouco do que a gente falou aqui brevemente. Quem vai poder participar desse evento? As pessoas que realmente estão em ação comigo. Né? Então, se você compartilha lá com a sua amiga que está desanimada o perfil, um post do perfil, você printa, me manda uma mensagem, pronto. É isso que eu preciso para identificar quem são as pessoas que realmente estão fazendo o perfil crescer e para poder retribuir para essas pessoas comemorando da melhor forma, que é aprendendo com alegria, com discernimento, com técnica, de uma forma que ao mesmo tempo
te leve a alcançar o seu objetivo, mas que seja prazerosa. Que a gente realmente aprenda na busca que existem bonitezas no caminho, para que depois a gente possa ensinar para as nossas crianças da mesma forma, com leveza, com estratégia, com intencionalidade. Certo? Então vejo vocês assim que a gente conseguir alcançar os 5K, participe, não deixe de me mandar o print. Como o Zoom ele tem, né, uma capacidade limitada de pessoas, vai chegar um momento em que eu não vou poder mais aceitar, então não deixe para depois. Já faça esse movimento hoje, vai lá no perfil do Instagram, @mestresconcurseiras, escolhe um post que você acha bem bacana, tem live, tem post carrossel, tem vídeo de 1 minuto ensinando um monte de coisa, escolhe algo que realmente te chamou a atenção, que contribuiu com você e compartilha com as suas amigas. Nos grupos de WhatsApp, no Facebook. Nath, não sei compartilhar. Fiz um tutorial ontem, tá lá disponível, de como você faz para compartilhar um post no perfil do WhatsApp. Então, que não seja esse o motivo, certo? Nos vemos nessa comemoração. Vejo vocês também logo mais quando vocês se tornarem aprovadas. Não deixem de ser constantes. Parabéns, porque hoje vocês já conseguiram participar dessa aula e assim já mantiveram a constância das segundas-feiras. Façam como várias das minhas alunas estão colocando aí no chat, que elas já deixam o despertador pronto para tocar toda segunda às 20h47, porque elas já sabem que tem algo para aprender aqui, tem muita coisa para a gente compartilhar, certo? A segunda-feira já está garantido. Diariamente vocês vão encontrar lá conteúdos no perfil também, que também podem ajudar e auxiliar vocês. Nos vemos logo mais, tenho certeza que vocês vão estar comigo em breve. De verdade, o evento está ficando incrível. Eu estou entregando o meu coração, de verdade, por todo o apoio que vocês têm dado, pelo tanto que a gente cresceu em tão pouco tempo, né? Pelo tanto que vocês acreditam e confiam no trabalho que está sendo desenvolvido aqui. Eu faço dos meus 100%, 400%. E você? Quantos por cento você entrega na direção da sua aprovação em busca da conquista do seu sonho? Um abraço grande, vejo vocês logo mais.